Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos entender que nem sempre podemos fazer o que precisamos ou o que necessitamos, mas devemos agir como o modelo que Cristo nos dá, trazendo-nos exemplos de atitude que expressam a vontade do Pai, que traduz os valores do reino de Deus. Compaixão é uma delas, talvez importante, tão importante que a gente precise repensar o que temos feito. Jesus com os discípulos tinha uma necessidade de descansar e eles saem com este propósito. Mas chegando ao lugar onde tinham planejado ir, encontram uma multidão e eles então, ao invés de descansar, vai suprir as necessidades destas pessoas, tanto no aspecto de conhecimento, de alívio da dor, da cura, como do alimento, pois onde estavam era deserto. E diz assim lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 33 e 34. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esta é a situação onde antecede, inclusive, a multiplicação dos pães. O que a gente precisa entender? Jesus tinha saído com os discípulos para descansar, para ter um tempo a sós com ele. Mas o que ele faz quando chega? Observa aquelas pessoas que estavam para ele, na visão dele, como ovelhas sem pastores. Qual é a sua atitude? Pedir que vão embora, pois precisavam descansar? Não. Ele vai suprir essa necessidade, como um bom pastor. Que nós somos chamados para fazer e viver, da mesma maneira, imitarmos a Cristo. Pois muitas vezes precisamos descansar, mas o que acontece? Uma necessidade supre, alguém precisa, e precisamos expressar a compaixão, agindo da mesma maneira que Cristo. Somente quando enxergamos a necessidade das pessoas, quando entendemos e nos compadecemos delas, é que nós nos movemos em seu favor. Mas para isso, a gente precisa entender quem nós somos, e recebemos de Deus, compreendermos a vontade de Deus e agirmos segundo a mesma natureza que recebemos dele. Pois em Cristo nós somos feito um novo ser, uma nova criatura, capacitados para vivermos o reino de Deus, para andarmos na vontade de Deus, para sermos instrumento e expressão dessa vontade no mundo. E a gente tem que entender que o nosso papel é agir como Cristo, como um filho de Deus, revelarmos a natureza do Pai, revelarmos segundo o modelo de Cristo. Quando revelamos Cristo, nós revelamos o nosso Deus e apresentamos Ele às pessoas. E assim, iluminando o entendimento, eles podem se converter da realidade que estão para a vontade do Pai, se submetendo a Cristo como Senhor e Salvador, para viver o reino de Deus na plenitude da vontade do Pai. Que a gente possa entender isso e buscar o conhecimento do Senhor, o entendimento, para sermos instrumento de Deus neste mundo, para sermos instrumento de justiça, expressão da graça, da misericórdia, principalmente que possamos revelar compaixão diante das pessoas, diante de suas necessidades, especialmente quando entendemos o nosso papel e sabemos que podemos suprir essa necessidade. Que a gente possa amadurecer, compreender estas coisas, nos submeter ao Senhor e à sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.